Olá, bom dia. O programa 5watt começa agora. O seu telejornal de empreendedorismo de nossa região. Vamos aos destaques de hoje. Tradição preservada. Irmãos de São Bento do Sapucaí fazem celas para cavalo. Trabalho manual já ganhou outros estados brasileiros. Do lixo ao luxo. Grupo de designers de Taubaté cria empresa que transforma ferro velho em obras de arte e móveis. Casa da Boneca. Há 14 anos, artesãs de Monteiro Lobato aproveita o nome da cidade e a criatividade para vender bonecas de pano. Espaguete ou lasanha? Sítio de Caçapava cultiva palmito pupunha e disponibiliza o produto já em bandejinhas para o consumidor. Café com cerâmica. Artista plástica de Santo Antônio do Pinhal abriu ateliê para os clientes acompanharem o passo a passo das obras e utilizarem as peças do local. Transformar o lixo encontrado no ferro velho em artes e móveis. Esse é o trabalho de um grupo de designers de Taubaté. As peças vêm chamando a atenção pela criatividade e beleza. O trabalho começa aqui, neste ferro velho, onde a maioria das pessoas enxerga lixo, eles veem luxo. Há quase um ano, um grupo de 5 amigos, quase todos designers, se uniu para criar uma empresa com o conceito upcycling, transformar sucata em móveis funcionais exclusivos e artigos decorativos. O material, na verdade, ele nos escolhe, né? A gente acaba entrando aqui nesse ferro velho e acaba se conectando com esse material. E a conexão da criação é quando a gente entra aqui e a gente começa a perceber que tem materiais aqui que a gente possa estar reutilizando no nosso ateliê. O olhar é apurado. A inspiração para criar as peças começa ainda na escolha dos materiais. A equipe dá preferência aos materiais mais nobres, como alumínio, ferro e aço. É nesta oficina que a sucata ganha vida novamente. Aqui são feitos sofás, mesas, luminárias e diversos outros artigos de decoração. Tem muitos materiais que ele teve uma utilidade na vida de alguém, né? A gente acaba resgatando histórias. Por exemplo, temos poltronas de cinema da década de 20. Então, quantas pessoas não sentaram naquela poltrona? Quantas histórias não deve ter, quantos romances não deve ter naquelas poltronas. Pra gente é gratificante retirar esse material, resgatar a vida dele e retornar esse material com uma vida mais saudável. Os conhecimentos e as técnicas dos profissionais vêm das áreas industrial e mecânica. Eu busco nessas técnicas passar para os móveis, para as peças decorativas que a gente usa. Então é tudo técnica industrial mesmo que eu aprendi na carreira mesmo. O trabalho de montagem começa com a estruturação. Os metais são cortados, moldados e furados. Todo o design é discutido ao longo do processo de criação. Tudo que a gente pensa, trilha da vida inteira pensando em carro, pensando em avião, em motocicleta, né? Aí a hora que surgiu as peças, com certeza um pouco dessa nossa alma, vamos dizer assim, vai naturalmente para a peça. A pintura também é especial. As tintas usadas são as mesmas dos automóveis, o que garante um visual único às obras. Eu vim da pintura de Harley Davidson, de capacetes, né? Então eu pintei muita moto de corrida, carros customizados. Então essa é a minha escola, né? E eu quis expandir isso, porque na customização você tem um conceito ali de fazer alguns efeitos, algumas tintas, faixas, caveirinhas. E eu queria ir mais além, queria ir para o lado mais artístico, e o design proporciona isso, né? Algumas peças são encomendadas. Aqui, por exemplo, a equipe está trabalhando em uma mesa para um estúdio de tatuagem. A base é o tanque de uma moto Harley Davidson e o cliente é um dos tatuadores mais famosos do país. O cliente é o Adão Rosa,
É um dos tatuadores mais conhecidos hoje no Brasil e também tem um reconhecimento fora do Brasil. Ele tatuou Neymar, Medina e hoje estamos fazendo para ele uma mesinha onde ele vai estar podendo apoiar as suas tintas e está podendo usar isso nos seus tatuadores, né? Uma mesa de apoio para ele facilitar todo o processo de tatuagem dele. As exposições ajudam na divulgação das obras de arte. Aos poucos, as peças começam a mostrar que é mesmo possível transformar o lixo em luxo. O capricho de dois irmãos de São Bento do Sapucaí vem fazendo a diferença na hora de vender os produtos fabricados por eles. Alexandre, eles fazem selas para cavalos e todo o trabalho é artesanal. Uma tradição que vem de família. A cada corte no couro, não é só uma peça que vai sendo confeccionada, mas sim uma arte que é preservada. Foi seguindo os passos do pai, celeiro por mais de 4 décadas, que os irmãos Diego e Diogo decidiram investir no negócio. Fiquei com ele 10 anos trabalhando, busquei aprender o máximo possível o ofício, a profissão, e depois eu resolvi montar para mim. Assim começou a Salaria Mantiqueira. Aqui, tudo é feito manualmente. A base de fibra de vidro vem pronta e o processo de produção começa com o recorte do couro de búfalo. É preciso manusear a faca com muito cuidado. A diferença de você fazer tudo manual, você toma o máximo de cuidado possível, né, para sair tudo certinho, porque você está montando a sela, você está pensando também como que ela vai funcionar no cavalo, entendeu? Como que ela vai se portar, porque tem todo cuidado para não machucar o cavalo, todo cuidado para o cavaleiro ficar confortável em cima da sela. Enquanto Diego faz os recortes, Diogo vai dando cores ao couro. Depois, as peças são bordadas. A cada martelada é um desenho único, pensado especificamente para cada cliente. É um processo também todo manual, né? Não tem nada de máquina, diferente de indústrias que usam o maquinário também para fazer esse tipo de desenho, que são os bordados que a gente chama aqui, entendeu? É tudo manual, com ferramentas, a maioria são ferramentas caseiras também. Na sequência, é hora de montar a sela. São cerca de 10 unidades por mês. Todo o trabalho exige muita concentração e habilidade. A maioria das selas feitas aqui é para cavalos de passeios. As encomendas vêm das cidades do interior paulista e de outros estados brasileiros, como Paraná, Mato Grosso e Goiás. O único meio de divulgação da gente na internet é em rede social, que tem nos ajudado muito a ser uma ferramenta muito, assim, basicamente fundamental para que não só os clientes aqui da região, mas de todo o Brasil conheçam o nosso trabalho, o nosso serviço, entendeu? Para que a gente possa estar atendendo todos os estados. O preço varia de R$ 800 a R$ 3.000, dependendo da quantidade de detalhe pedido pelo cliente. A gente quer se destacar pela qualidade e pelo fino acabamento que a gente costuma falar aqui, pelo fino acabamento, entendeu? Então na hora de fazer é total capricho, quanto mais puder, se não ficar bom faz de novo, desmancha, faz de novo. Se perdeu a peça, paciência, começa tudo de novo, entendeu? A gente zela pela qualidade mesmo, pelo acabamento.
É muito legal ver uma profissão antiga herdada pelo pai sendo preservada, né? Verdade, que habilidade tem esses meninos, né? A seguir você vai conhecer a Casa da Boneca em Monteiro Lobato. E um ateliê de cerâmica em Santo Antônio do Pinhal. Nós voltamos já. Eu faço graduação à distância no Senac porque o diploma vale como do curso presencial. O Senac tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser. Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no Senac. E inscreva-se. Polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no Senac. O melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma no seu ritmo. Olá, empresário. Você tem uma maquininha de cartão? E quanto você está pagando no débito e no crédito? Com o 5VAT, você encontra taxas que vão te surpreender. No cartão de débito, por exemplo, você só paga 1,4%. Isso mesmo, 1,4%. E no crédito, 1,9%. 1,9%, hein? Essas e muitas outras vantagens exclusivas você encontra no 5VAT. Mais informações, 3632-6570 ou portal5vat.com.br. 5VAT, somos o braço forte do comércio. Maite, me diz uma coisa, quando você era pequena, no Dia das Crianças, você gostava de ganhar bonecas? Eu adorava, eu tinha uma caixa cheia delas. Agora, como é que foi conhecer a Casa das Bonecas? Foi uma história muito legal, Alexandre, que inclusive começou há 14 anos atrás, no Dia das Crianças. A loja fica na entrada de Monteiro Lobato. A casa fica assim, bonecas de pano por todos os lados. E toda essa brincadeira de cortar, costurar e maquiar as bonequinhas virou uma profissão. Já são 14 anos produzindo sem parar. Minha mãe era só costureira, fazia roupa, fazia conserto. Aí, do nada, ela começou a montar algumas Emílias. Aí, como a gente já mora aqui há muito tempo, ela falou, faz o teste, coloca um pouquinho de boneca na porta, pra você vai vender. Aí, no Dia das Crianças, a gente colocou uma gradinha de boneca na porta e vendeu todas. Aí, a gente começou devagarzinho, montou a nossa área, foi fechando, fechamos com uma lona primeiro, depois a gente colocou telhado e hoje a gente já tá com um pouquinho de vidro. Devagarzinho ainda estamos indo. São bonecas de todos os tamanhos. A maioria, personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. E o maior marketing é aqui. O estabelecimento fica bem na entrada da cidade. Os turistas que passam pela loja são atraídos não só pelo nome, mas também pelas cores das bonecas de até 2 metros de altura. Desde o começo a gente chamou atenção na loja porque a gente tem criatividade, né? A gente sempre colocou boneca grande para chamar atenção, então as pessoas automaticamente param para tirar foto das bonecas grandes e vem e compra pequenininha. A gente também vende as grandes por encomenda. No começo a gente colocou uma boneca para dar tchau, a boneca dava tchau cada vez que a gente puxava a cordinha. A maior parte do tempo de Gisele é na máquina de costura. São produzidas cerca de 3.500 bonecas durante todo o ano. A confecção é toda artesanal e sem nenhum tipo de molde. A atenção aos detalhes é única para cada brinquedo, o que o torna mais especial. Eu já arrumei um jeito de terminá-la mais rapidamente. Antes eu começava montando, cortando a perna separada, o corpo separado, os braços separados e a cabeça separada. Hoje em dia eu já costuro o braço, a cabeça e o corpo junto e encho de uma vez e depois a perninha e já grudo tudo na máquina. As bonecas são vendidas a partir de R$ 5. A expectativa para o Dia das Crianças é dobrar a produção. Eu acordo todo dia cedo, meu marido sai trabalhar, eu já tô na máquina. As pessoas andam por outros lugares, passeia na hora que tá andando pela praça e na volta eu vendo, né? Eu tenho a minha freguesia sempre na volta. E para quem quiser o kit especial, consegue a coleção com todos os personagens do sítio. São 10 peças por um preço mais acessível. Sempre que vem, eles gostam de estar levando e leva para fora do país. Isso é muito legal, né? Já foi boneca da gente pro Japão, para Canadá. Isso aí é uma alegria pra gente. Eu amo o que eu faço. Isso aí só deixa a gente mais forte ainda.
Ver o negócio crescer é o sonho de todo empreendedor, não é mesmo? Vender mais, ter mais funcionários, enfim, prosperar nesse competitivo mundo empresarial. Mas há situações que podem travar esse processo de crescimento na sua empresa. Então, fique atento a essas dicas. Tenha uma equipe estruturada e preparada para novos desafios. E lembre-se da importância dos treinamentos para isso. Para ser um bom gestor, é importante capacitar um funcionário. Nem pense em desanimar no primeiro obstáculo. Eles vão existir. O planejamento e a paciência são imprescindíveis para vencer os desafios. Que tal estabelecer metas com a equipe para alcançar os resultados desejados? Isso pode ajudar muito. Registre sempre as etapas e estratégias dos seus planos para que você veja em que caminho está e quais as mudanças positivas que podem ser implantadas. Invista em sua empresa. Andando pela Serra da Mantiqueira é fácil encontrar muita gente que decidiu trocar a agitação de São Paulo pela tranquilidade do lugar. E foi assim como a artista plástica de Santo Antônio do Pinhal. Ela se dedica à cerâmica há 17 anos. O ateliê é aberto para os clientes acompanhar o passo a passo das obras. E eles ainda podem tomar um café no local enquanto observam as artes. O trabalho é delicado. Aos poucos, o barro vai ganhando forma nas mãos de Cíntia. Há 20 anos, a artista plástica se dedica à criação de peças feitas de cerâmica. São vasos, canecas, xícaras e vários outros objetos de decoração. Eu sou artista plástica formada e sempre me interessei pelo barro. Aí fui fazendo cursos e quando eu sou de São Paulo, né? Quando eu mudei para Santo Antônio do Pinhal, eu resolvi abrir meu ateliê e aí passei a trabalhar direto só com barro. A produção começa na escolha do barro, especial para altas temperaturas. Antes de colocar a mão na massa, a argila passa pela maromba para amaciar e tornar o material mais homogêneo. Assim que pronta, a massa vai para o torno. Após finalizada, a peça fica pelo menos um dia secando, até ganhar uma consistência para desenhar. Com a ajuda de um palito e uma espátula, Cíntia risca e recorta delicadamente o barro. Aí é só secar por mais uma semana. A argila a gente começa a trabalhar numa peça para que ela fique correta desde o comecinho, desde a hora que você está batendo esse barro, para que não tenha nenhuma bolha de ar, para que não tenha nenhum defeito. E aí a gente vai trabalhar essa peça o melhor possível tecnicamente para que não tenha nenhum problema de rachadura e tal. Aí a gente vai ter o cuidado na secagem da peça, para que ela vá secando devagar, para que tenha um processo bem feito de secagem, porque tudo isso influencia lá depois na queima, né? Depois de prontas, as peças passam por duas fornadas. A primeira, a 950 graus, o barro fica queimando neste forno elétrico durante 8 horas. Após 36 horas esfriando, as peças estão prontas para receber o esmalte, que garante cor e uma aparência semelhante à de vidro. Todas as peças recebem essa camada de esmalte, que a gente vê aqui que pode ser brilhante, que pode ser fosco, pode ser acetinado. Isso vai da receita do teu esmalte, vamos dizer assim. Então você escolhe uma base, onde ela vai ser ou fosca, ou brilhante, ou acetinada. Basicamente, os esmaltes cerâmicos são vidrados, são compostos com basicamente o mesmo composto do vidro. Onde a gente usa os óxidos para dar os tons, dar as cores, né? Que vão variar bastante. De receita de esmalte, que são os minerais, além dos óxidos, né, o que dá a base do esmalte são os minerais. E dependendo da sua receita, você vai mudando os tons, dependendo da temperatura, da faixa de temperatura que você queima, esses tons também vão arrumando. Assim que esmaltada, toda a produção vai para a segunda fornada. Desta vez, a temperatura é ainda mais alta, chegando aos 1260 graus. O tempo de queima também é mais longo, são cerca de 10 horas. Tanto a primeira como a segunda fornada, elas têm um ciclo de queima. A segunda fornada a gente queima o começo um pouquinho mais rápido, mas lá no final a gente vai cozinhando ela mais devagarinho, para que o esmalte
module direitinho a cor, fique direitinho. Para produzir uma caneca como esta, o processo é longo. São quase 30 dias para chegar neste resultado. Por mês, Cíntia faz mais de 150 obras de arte. O preço de cada unidade pode variar de R$25 a R$1.000. Aqui, além do cliente conhecer o processo de produção da cerâmica, ele também pode usar as peças para tomar um chá ou um café. Quando eu mudei para essa casa, a gente viu a oportunidade de estar montando esse café, que achei que era um produto que combinava, né? E aí não fazia sentido servir o café numa xicrinha que não fosse feita aqui por mim, né? Então a gente trabalha todas as peças do café, a gente que faz aqui, e serve um chá, um bolo, um café, uma tapioca, quitutes gostosos aí para o pessoal curtir junto com a TV. Em instantes, vamos mostrar uma plantação de palmito pupunha em Caçapava. Até já! Eu faço graduação à distância no Senac porque o diploma vale como do curso presencial. O Senac tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser. Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no Senac. E inscreva-se, polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no Senac. O melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma no seu ritmo. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre a contratação de autônomos. Dr. Reinaldo, como é que fica essa questão? Veja bem, Luiz, com a reforma trabalhista veio alguma novidade com relação ao autônomo. A prestação de serviço do autônomo pode ser utilizada pelo empregador, pela empresa. Contudo, o autônomo deve ser autônomo, ou seja, ter inscrição junto à prefeitura, recolher os impostos, é o que diz a lei. Diz a reforma que autônomo é aquele que preenche os requisitos legais. Ponto. Então, eu não posso contratar autônomo de forma indiscriminada na minha atividade. Deve ser específica, ele deve ter autonomia. Por quê? Se houver subordinação, ou seja, que é característica do empregado, vai gerar vínculo. Ou seja, se ele cumprir horários, se ele cumprir ordens, isso não é autônomo. Então, é preciso ficar atento a isso. E que tipo de atividade vai ser exercida? Doutor, e a terceirização? Muito bem, Luísa. Da mesma forma, a terceirização está havendo confusão. Foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a aplicação agora da lei do temporário, ou seja, para a terceirização das atividades fins da empresa. Entretanto, é entre PJs, ou seja, pessoas jurídicas, empresas. Não é possível, em geral, contratar um autônomo e achar que isso é terceirização, em razão, inclusive, da explicação que nós já demos com relação ao que é autônomo. Então, esse entendimento equivocado deve ser evitado. A terceirização, então, é entre pessoas jurídicas, um contrato específico para a atividade e não contratação de autônomo. Há 20 anos, um sítio de Caçapava sobrevive do plantio do palmito pupunha. Mas foi há 3 anos que a propriedade, além de vender as mudas, resolveu colocar no mercado as bandejinhas com o produto in natura. E esses produtos Maitê abastecem vários restaurantes e estabelecimentos da região. Mas a ideia é expandir o negócio para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Nativos da Amazônia, as palmeiras de onde é extraído o palmito pupunha se adaptaram bem ao clima da região. Aqui em Caçapava, o plantio se tornou tradição na família de Flávio há mais de 20 anos.
A ideia surgiu pelo meu pai, e a gente começou há 20 anos atrás a plantar palmito, e quando ele comprou o sítio ele não sabia muito bem o que fazer, e depois de algum estudo ele decidiu que, além de ser viável economicamente, é um serviço ecológico, e aí nós decidimos por começar a plantação de palmito. O plantio das mudas começa aqui, com dezenas de corredores dentro das estufas, onde as sementes são colocadas na areia. Após começarem a brotar, é necessário esperar 3 meses para transportá-los para uma nova estufa, onde ficam por mais 90 dias. O palmito precisa, primeiro de tudo, de paciência, porque ele leva para o primeiro corte dele 3 anos aproximadamente, de 2 anos e meio a 3 anos, né? Depois de aproximadamente 6 meses, as mudas de palmeira já com raízes estão prontas para serem plantadas na terra. Atualmente, o sítio conta com 20 hectares de palmeiras. São mais de 60 mil árvores em toda a propriedade. Nos últimos 3 anos, cerca de 10% do cultivo se voltou para a produção do palmito in natura. As mudas ainda são vendidas para o plantio, que abastecem várias cidades brasileiras. A gente continua plantando sem a venda comercial do palmito. Posteriormente, nós, pegando o modelo do Rio de Janeiro e de São Paulo, que consumia o produto in natura, nós decidimos colocar os produtos na bandejinha, né? Fazer a limpeza e o corte e preparação, colocar na bandejinha e distribuir nos mercados aqui da região, e foi um sucesso. A colheita do palmito é feita o ano todo. Após o corte, a casca dos troncos é retirada. Já na cozinha, ele é fatiado no tamanho certo para cada tipo de produção. Aqui é preparado o palmito para espaguete e lasanha. Por fim, é só embalar e rotular o produto. Os palmitos que saem daqui abastecem os mercados e restaurantes da região. Além disso, a produção é conhecida como ecologicamente correta. Temos expectativa de um crescimento bom. Até agora, a gente iniciou a venda do palmito há uns 3 anos, e esse crescimento ele tem sido constante, mesmo com esse problema no Brasil que a gente está tendo, eu tenho tido um crescimento ainda nas vendas. Então a expectativa é que a cada dia mais as pessoas conheçam o produto, né? Experimentem, gostem dele, e a venda mesmo aqui no Vale do Paraíba aumente. Mas eu também tenho expectativa de ganhar um pouco mais do mercado de São Paulo e Rio de Janeiro. Estamos nos aproximando do melhor período de vendas do ano. Mas antes de planejar o Natal, temos ainda o Dia das Crianças e a Black Friday, que se tornaram importantes datas para o varejo. Vamos aproveitar para já estruturar os estoques, elaborar as promoções e montar a equipe de funcionários para o final de ano. Também quero aproveitar esse espaço para falar das eleições. Daqui a 8 dias teremos um papel fundamental para o futuro do nosso país. É importante ficar atento às propostas e às promessas dos candidatos. Muito do que é dito nas campanhas não será cumprido e não passam de estratégias de marketing. E lembre-se, não vamos votar somente para presidente e governador. Também temos que escolher corretamente os senadores e os deputados federal e estadual. Os resultados das eleições sempre são decisivos para o futuro do país. O que eles decidem lá influencia diretamente nos nossos negócios aqui. Estamos até agora sofrendo com a última crise política, que fez desandar a nossa economia. Então valorize seu voto. O nosso programa de hoje termina aqui. Essas e outras centenas de reportagens sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra no nosso canal de vídeos do YouTube. Acesse lá, já são mais de 1 milhão de visualizações. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. É isso aí, e nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você. Tchau!